Olá, mulheres místicas! Já vai pegando seu chazinho, que o nosso bate-papo de hoje vai ser o poder das palavras. Vamos falar então sobre o poder das palavras. Por que é importante a gente começar a auto-observar o que sai da nossa boca? Porque aquilo que sai da nossa boca é aquilo que a gente acredita como sendo verdade. E com aquilo que sai da nossa boca pode nos abençoar e nos amaldiçoar também. Como assim? Vou explicar para vocês. Se vocês forem lá no YouTube, no Google e colocar assim, ó, pesquisa de um japonês chamado Masaru Emoto, ele explica ali sobre as moléculas. E como o poder da palavra influencia nessas moléculas. Lá ele faz um experimento do arroz, da água, tem vídeos explicando sobre isso. E o que tem a ver isso com a gente? Bom, a molécula ali, que é representada pela água, se vocês forem também pesquisar no Google, vocês vão perceber que dentro da gente, a gente tem 70% a 80%, a gente tem água no nosso corpo. Então, aquilo que a gente fala emite uma frequência para as nossas próprias moléculas, para as nossas próprias células. Então, o Masaru Emoto, ele fez assim, ele pegou um copo d'água, né? E naquele copo d'água ele começou a falar coisas boas para aquele copo. E no outro copo ele começou a falar coisas negativas para aquele copo. E depois de algum tempo ele foi ver como é que estavam aqueles dois copos. Aquele copo onde ele profetizou palavras ruins, negativas ali, aquele copo, ele ficou, a molécula da água ali, quando eles foram ver no microscópio, ela ficou meio deformada, ela não ficou bonita. Já na outra, que é onde ele colocava coisas boas, positivas, quando eles foram ver no microscópio ali, aquela molécula, ela estava tão bonita ali, e ele colocou esse experimento. E também tem vários outros experimentos que depois desse começaram a serem feitos lá nos Estados Unidos, crianças para ver também, para mostrar para as crianças. Eles pegaram duas arvezinhas e uma arvezinha as crianças começaram a falar coisas negativas e outras coisas positivas. Por que eles fizeram isso? Justamente para mostrar para as crianças o poder das palavras e como ela interfere muitas vezes naquele coleguinha que a gente vai falar coisas ruins. Para as crianças eles fizeram isso. Muito interessante também essa pesquisa. E aí, depois de um tempo, eles foram ver como é que estava aquela arvezinha quando aquelas crianças começaram a falar coisas ruins e como é que estava a outra arvezinha. Aquela arvezinha que as crianças falavam coisas ruins, ela foi se desintegrando ali, ela foi murchando, foi ficando mais abatida. E aquela outra, ela ficou mais vistosa, ficou mais bonita. E eu falo para vocês, façam isso também, para vocês verem sobre uma planta também, uma planta, porque a planta, ela também tem a consciência, ela também tem essas moléculas ali, e façam esse experimento para vocês verem. Mas façam também esses experimentos com vocês mesmos também. Para ver como é que você, quando está falando coisas negativas, muitas coisas negativas durante o seu dia, como é que o seu corpo reage sobre isso? Como é que a sua mente reage sobre isso? Porque quando a gente está falando, a molécula ali, ela vai apresentando sinal, a gente vai ficando mais triste, porque tu está falando muitas coisas negativas. E lembre sempre que as nossas palavras, elas têm vibração, elas têm frequência. E isso ressoa para a gente mesmo. Um livro que eu gosto muito, que mudou, digamos assim, a minha vida, foi um livro da Lois Hay. Esse daí foi o primeiro livro onde eu comecei o meu processo de despertar. Quando eu comecei esse processo de tomar consciência, bom, eu não quero mais a minha vida daquele jeito. Eu estava procurando uma nova identidade, eu não queria mais a minha vida daquele jeito do burnout, só que naquela época,
alguns anos atrás, não era identificado como burnout. Hoje existe um nome de uma síndrome que eles estão colocando ali para as mulheres, mas naquele tempo não existia. Eu comecei a ler o livro da Lois Hay, falando sobre justamente afirmações positivas. E ela também tem um livro maravilhoso, é Cure o Seu Corpo, né? O que a Lois Hay vai falando sobre isso? Justamente ela dá essas afirmações positivas para a gente começar a verbalizar cada vez mais. Só que naquele tempo eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Você vai dizer assim, tá, Michele, mas tem muita gente que vai dizer, tá, mas eu falo positivo, eu falo muitas vezes, eu fico ali verbalizando, eu sou incrível, eu sou próspera, eu sou maravilhosa. Qual é a grande chave disso? Não ficar repetindo que nem um papagaio. Por quê? Porque, na verdade, tu não acredita nisso que você está falando. Porque por muito tempo, o seu corpo, ele foi, digamos assim, amaldiçoado, que eu vou dizer. Você falou coisas negativas para ele. Então, ele está vibrando ainda nessa frequência. Então, quando você passa também uma parte do seu tempo, por exemplo, tem pessoas que passam uma parte do tempo falando simplesmente, agora eu vou parar aqui, vou fazer as minhas afirmações positivas, porque era isso que eu fazia, né? Vou fazer minhas afirmações, mas parte do tempo passava reclamando, passava julgando, passava condenando o próprio corpo. Aí olhava no espelho e não estava contente com o corpo. Quer dizer, aquela 1 minuto não valeu nada comparado aos outros 23 horas do teu tempo. Aquela 1 hora, não valeu nada referente a isso. Então, o que tem que ser feito, então? Para a gente fazer uma nova programação, a gente precisa reprogramar, tirar aquela programação antiga, começar a entender sobre isso. Eu falo muito sobre isso. Para fazer uma programação nova, a gente precisa tirar a antiga. Você precisa entender, parar, começar a tomar consciência sobre o seu dia. Se você está julgando, se você está pensando negativo, o que eu faço? Comece a se auto-observar, para que assim você possa colocar aí uma positiva, porque por muito tempo o seu cérebro, o seu corpo, ele aprendeu a vibrar nessa vibração. É claro que quando você coloca uma afirmação positiva, o seu cérebro vai dizer assim, é mentira, vai ficar falando assim com você. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Agora, imagine o poder de vocês sabendo sobre isso, sabendo que você pode, com a afirmação positiva, mudar a sua vida, mudar o seu estado mental e principalmente o seu estado emocional. Por que é tão importante a gente mudar o estado emocional? Porque é o estado emocional que faz a gente ter o comportamento. Tendo o comportamento, a gente tem a atitude. O poder das palavras vem daí. Porque você começa a tomar consciência daquilo que você acredita. Nossa, eu tô falando tantas coisas negativas. Saiba que você não está falando para o outro, você está falando para si mesma. Quando a gente fala, muitas vezes a gente pensa que vai amaldiçoar a outra pessoa. Tá falando, não, mas eu tô falando daquela fulana lá. Não, mas você tá falando para você. Porque quando eu falo, o primeiro ouvido que escuta de quem é o meu. Então, se eu estou falando coisas ruins, se eu estou ali com esses... passando parte do meu tempo reclamando, julgando, quem é que tá... A primeira pessoa que está absorvendo tudo isso é você. Então, o nosso principal desafio é a gente começar a observar as nossas palavras. E vai lá, olha essa pesquisa, entende como é entender essa poderosa ferramenta que é as palavras. As nossas palavras, ela têm o poder de abençoar e amaldiçoar, muitas vezes, a gente mesmo e os outros também. Então, a gente também tem que cuidar aquilo que a gente fala muitas vezes para outra pessoa.
Porque isso que eu tô falando, se a outra pessoa, se eu tô falando coisa ruim, a outra pessoa pegar aquilo para ela e se tornar, ela vai acreditar sobre isso, vai ser ruim para ela também. Vamos começar a observar as nossas palavras. Vamos começar a observar como você está se comportando durante o seu dia. Faça momentos, sim, de autoafirmação. Isso é muito poderoso, a autoafirmação. Mas antes de falar somente essa autoafirmação, eu dou um exemplo. Se você, nossa, para que isso comece a validar na sua vida, observou uma fala negativa? Bom, eu não penso mais assim, eu não falo mais assim. Aí você coloca a afirmação positiva. Agora eu penso e fala ela. Agora eu falo e fala ela. Isso você vai estar o quê? Isso é uma reprogramação. Você vai começar a reprogramar o seu cérebro, não somente ficar repetindo palavras ali de eu sou incrível, eu sou próspera, eu sou merecedora, eu sou, ficar ali repetindo. Boa parte de uma boa programação é fazer isso, é identificar a crença, identificar o padrão negativo e ali sim substituir de forma para o positivo. E quando você entender, começa a repetir. Quando você falar aquela palavra negativa, já coloca uma palavra positiva. E assim você vai estar o quê? Educando o seu cérebro. Pois o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Que nem eu falei, por muito tempo você ficou repetindo para o seu corpo, para você, muitas vezes. Ó, vai na frente do espelho e olha, nossa, como eu tô feia, nossa, como meu corpo está feio. Nossa, não vê beleza no seu corpo. Por muito tempo, o seu corpo foi tratado assim, dessa maneira. Então agora chegou a hora de você virar essa chave e começar a abençoar as moléculas do seu corpo através do poder das palavras. Lembrando sempre que as palavras, elas têm vibração. Ela vibra. Tanto é que você pode ver uma palavra que fala tristeza. Como é que ressoa isso em você? Agora você fala uma palavra alegria. Como é que ressoa isso em você? Então, comece a fazer essa auto-observação. Comece a se auto-observar. Comece a observar como é que você vai se comportando. Tá fazendo sentido para vocês? Ali eu vou falar mais também sobre a Lois Hay. A Lois Hay, ela tem livros incríveis que falam sobre isso, como ela curou o corpo dela com as afirmações positivas, porque é o método que ela ensina. A Lois Hay, ela se descobriu então com câncer ali e ela queria entender. Ela deu a virada de chave dela, ela virou aquela chave que, bom, o que eu faço com isso agora? E ela foi procurar mentores que a pudessem ajudar de forma que ela não precisasse fazer então a cirurgia e tudo mais. Ela queria entender ali. E ela foi buscar aquilo ali. E ela viu então o poder que tem as palavras. Só que ela foi, claro que ela foi mais profundo para curando aquilo ali, mas ela traz muito a respeito disso, que o nosso corpo, ele dá sinais. O nosso corpo, ele vai dando sinais. Sinais para a gente olhar para ele, olhar para aquilo ali. Porque são memórias inconscientes que a gente vai acarretando para dentro do nosso corpo. Que nem eu falei, as palavras, as emoções, elas têm uma vibração e o nosso corpo ele vai carregando tudo isso. Chega uma hora que a doença, ela simplesmente é algo para que a gente veja e refaça algo que precisa ser
refeito, fazer uma nova programação. E sim, ela conseguiu ali reverter o caso dela, do câncer, e com todos esses ensinamentos, ela montou um instituto, ela fez palestras para ajudar milhares de pessoas justamente a entender como é poderoso o poder das palavras. O poder que tem as nossas palavras. E no livro ali da Lois Hay, ela vai trazendo aquele que vai curando o seu corpo, ela vai trazendo essa reflexão para a gente começar a se olhar mais, a se amar mais. Porque muitas vezes a gente vai na frente do espelho e diretamente a gente vai e pensa assim, aqui eu posso, né, fazer uma coisa, acho que eu vou fazer isso daqui. E nunca está ali agradecendo ao corpo, nunca está ali abençoando o corpo. Sempre vê assim, não, isso daqui eu já posso mudar, isso daqui não tá legal, isso daqui, né? E isso, tu imagina, por muito tempo, o nosso corpo vai carregando isso, vai carregando essas memórias. Outra coisa que o nosso corpo vai carregando também é as memórias que a gente vai trazendo, muitas vezes desde a infância. Ali, por que isso eu estou dizendo? Porque lá também a gente foi, os nossos pais, eles colocaram sobre nós a maldição e a bênção, que é o poder das palavras. E muitas coisas você está carregando no seu corpo. Vou dar um exemplo. Quantos pais falam assim para os filhos? Você é burro, e você passa uma vida toda acreditando que você é burro. Você não é inteligente. Você passa uma vida toda, porque por repetição, teu pai ficou repetindo isso para você e você acreditou isso como sendo uma verdade. E hoje você repete para você mesma, nossa, como eu sou lenta. Porque lá atrás alguma coisa ficaram repetindo isso para você, nossa, como eu sou lenta, como eu sou burra, como eu sou esquecida, como os pais falam, como você é preguiçosa. Os pais falam, claro que eles falam sem esse olhar, né, que eu estou falando, sem um olhar de maldade, mas saiba que lá o seu cérebro registrou essa fala em que hoje você carrega, seja por fala, seja no corpo, mas você carrega essa memória. E essa memória, ela precisa ser vista, ela precisa ser ressignificada de dentro de você. Então chegou a hora de você começar a trazer palavras de bênção para a sua vida, de bênção para o seu corpo, de bênção para a sua família ali, para os seus amigos, começar a profetizar isso. Quem é a primeira pessoa que a gente conhece que falava sobre isso também, que a gente pode falar? Era justamente Jesus, né? Ele falava sobre isso, o poder das nossas palavras. Ele falou isso, o mestre disse isso, né? Tanto é que ele falava para as pessoas como é que se tinham que agir, como se tinham que falar. E isso não tem uma interpretação muitas vezes, a gente não entende aquela interpretação da Bíblia, mas ele falou isso. Então vamos pegar isso e vamos começar a abençoar o nosso corpo, abençoar a nossa vida, abençoar a nossa família, abençoar o nosso trabalho também, porque se a gente falar, mas esse trabalho aqui é uma porcaria, porque para quem ele vai ser uma porcaria? Para você. Para quem a sua vida, toda vez que você fica falando, lembre sempre que as palavras elas têm vibrações. Para quem a vida, nossa, minha vida tá travada, a minha vida tá uma droga, a minha vida. Para quem você está profetizando isso? Para você.